Pessoal do Café com Propósito, primeiramente eu queria agradecer a vocês por terem acompanhado o nosso conteúdo. A gente tem conseguido compartilhar aquilo que a gente fala praticamente em todos os vídeos, né? Em todo o conteúdo que a gente tem compartilhado. A gente tem trago para vocês que nem tudo que aparece no Instagram, nem tudo que aparece na rede social é o que realmente acontece na vida real. A gente tem trago para vocês as verdades por trás de toda a profissão, as verdades por trás da vida, da carreira. Todo mundo paga um preço muito caro, principalmente na medicina, quem se dispôs a servir as pessoas, né? Muitas vezes provavelmente a medicina é uma das profissões que você serve mais do que é servido. Então as pessoas pagam um preço. Você que hoje está sonhando em entrar nesse segmento, você que está estudando para isso, você que está fazendo aulas digitais, está perdido, faz, não faz. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho sobre entendimento e conhecimento. Aquela soma que a gente tem falado praticamente em todos os vídeos. O conhecimento que você absorve nos livros e o entendimento que você absorve na prática. A soma dos dois é o que traz a verdadeira plenitude, né? A gente fala que a plenitude não tem nada a ver com ser bem sucedido financeiramente, mas sim ser feliz em todas as áreas da sua vida. E a gente tem o privilégio, mais uma vez, de entrevistar um profissional, uma case de sucesso, uma pessoa que está disposta a servir antes de tudo, que eu não vou mais apresentar e ele fica à vontade. Bom, obrigado antes de qualquer coisa pelo convite para poder estar conversando com esse público jovem. Obrigado. Já tive essas expectativas, esses sonhos. Sempre converso bastante porque eu também atendo pacientes adolescentes, né? Então acho que é legal as pessoas terem uma outra visão um pouquinho mais diferenciada do que as pessoas acham e do que realmente acontece, né? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, que é aquele pediatra que é específico para bebês, né? Bebês de alto risco principalmente. Eu sou do interior de São Paulo, não sou de uma família rica, sou o único médico da família. Meu pai tem 8 irmãos, minha mãe tem 3. Então eu sou o único de todos aí da família. Me formei há 10 anos atrás na Faculdade de Medicina de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. E depois voltei para São Paulo para fazer minhas residências. Fiz residência de pediatria e logo após residência de neonatologia, né, na Santa Casa. E pude, a convite e por fazer parte desse grupo da Santa Casa de São Paulo, terminar minha residência nos Estados Unidos. Fiz um estágio específico lá com o senhor que é referência em neonatologia mundial. E há 4 anos estou aqui em Campo Grande atendendo maternidade, Santa Casa, consultório, enfim, uma história aí de muitos pacientes, muitas experiências boas. A gente tem vivido uma situação completamente diferente, né, com essa pandemia. Verdade. De uma realidade, porque por mais que a gente queira fazer, às vezes a gente fica de mão atada, né? A gente até conversou sobre propostas, como vai acontecer, o jeito de se fazer, né? Porque a gente está lidando com vida, não adianta só a gente ter uma determinação, a gente tem que respaldar muita coisa antes de fazer. Então, estou aqui para a gente conversar um pouco aí, poder ajudar vocês aí, todo mundo que está assistindo. Pessoal, provavelmente vai ser mais daqueles vídeos que vocês acompanham que a gente vai compartilhar grandes experiências, né? Doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal do doutor, né? De onde que veio essa vontade de fazer medicina, quem que os pais do doutor, como que foi essa reação. Existem muitas pessoas que acompanham o nosso conteúdo que a gente chama de um ponto de inflexão, né? Eles estão na berlinda. Meu pai quer que eu faça medicina, mas eu quero fazer isso. O momento Flávio Augusto aí que a gente fala, né? Isso aí. Maravilha. Bom, eu nunca pensava em ser médico, nunca tive esse propósito, né? Aquelas coisas, como não tinha o estímulo, né? O estímulo na família em si, de ter alguém como referência, né? Eu queria ser piloto de avião. Uau. E por uma questão eu não entrei na academia da Força Aérea. E eu estudava muito, eu tinha bolsa de cursinho, né? Porque eu também não tinha condição de pagar o cursinho. Eu fazia um cursinho famoso em São Paulo por bolsa. E aí meu pai na época ele falou assim, tem alguma coisa errada, a vida é feita de propósito, acho que não é esse o seu. Eu fazia turma medicina porque eu tinha que estudar mais porque eu queria ser piloto, não porque eu pensava em fazer medicina, né? E aí meu pai falou, presta uma prova aí, vamos ver o que vai acontecer, pense em outra coisa. Eu falei, do jeito que eu estudo, só fazer medicina. E aí acabei passando 4 ou 5 faculdades na época. Passei super bem, pude escolher, graças a Deus, mas não tinha essa ideia de ser médico, né?
Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E o fato de gostar de criança, eu sou professor de capoeira, que legal. Então eu tinha uma turma de crianças e sempre tive esse convívio, né? As mães que me acompanham na internet sabem que eu não sou muito aquele pediatra que a gente brinca de Nutella, né? Eu sou bem, faça isso, faça aquilo, para de frescura, né? Então esse meu contato com crianças sempre foi muito próximo. Porque na minha família dos 8 pais, né? Dos 8 tios, desculpa, eu era o caçula. E na parte da minha mãe eu sou mais velho. Uau. Então o que eu sofri eu aplicava. Então eu sempre tinha aquela situação de estar vivenciando, de família grande, de festa de Natal e muitos primos, muitas crianças. Isso me ajudou bastante, até mesmo nessa minha escolha. Foi bem legal. Que legal. Doutor, como que foi essa questão de quando, eu digo, essa questão da frustração, né? Porque a gente tenta escolher o nosso propósito, né? A gente nasce pré-moldado, sim, né? A sim. gente fala, eu acho que é isso que eu quero, porque é isso que eu vou ser feliz. E aí o doutor se frustrou. Como que foi lidar com tudo isso? Não foi fácil, porque eu sempre me autocobrei demais. Sempre eu tinha essa cobrança pessoal, até mesmo por eu estudar e buscar um resultado, por eu ser bolsista na época, isso também contava, porque existia uma cobrança a mais, né? Era um grupo grande de cursinhos lá, então tinha ranking de bolsistas, enfim, que você tinha que apresentar metas. E eu ia muito bem nessas metas, só que chegava na hora, como eu falei, uma questão. Foi o primeiro ano que não entrou nenhum adicional, que eles falam, né, no concurso da Academia da Força Aérea. Então era uma coisa assim, eu tirei 8,82 na prova, pra você ter uma ideia. De 10. Nenhum adicional. Não teve nenhum adicional. Uau. Então, como eu falei, né, questão de princípios e propósitos, talvez a gente acaba se frustrando, né? E lembrar que a vida continua, né? Não é porque deu errado, eu pensava em fazer cirurgia, por exemplo, né, durante a faculdade, eu não pensava em fazer pediatria. Depois da cirurgia pediátrica, foi uma nova frustração, porque quando eu conheci a vivência, a rotina, eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Uau. E aí você acaba criando, né, outras formas de chegar no seu ideal. Então isso é muito importante as pessoas terem esse tipo de discernimento, né? Não é certo e errado. Você vai viver, né? O feito é melhor que o perfeito. Então a gente sempre tem que correr atrás disso. Faz diferença demais, né? Olha que louco, pessoal. Essa questão de se frustrar, ela não tem nada a ver de onde você veio, de onde você é formado. Existem a mesma proporção de problema, o mesmo erro, o mesmo desafio, né? A gente tem passado por vários bate-papos, doutor, e a gente percebe que é justamente o mesmo desafio, né? As pessoas se lidarem com a frustração. A medicina traz, assim, naturalmente uma pressão, né? De todo o sistema. Uma cobrança muito forte. E assim, e as pessoas têm lidado com muita dificuldade de passar por essa pressão, né? A gente fala muito sobre rede social, porque a galera tem jovem, tem idoso, enfim. Mas essa galera jovem, ela tá se espelhando em uma vida virtual, não uma vida real. Então o doutor, quando se encontrou na faculdade lá, já tinha o hábito de estudar pra caramba, né? Provavelmente os amigos saíam, o doutor ficava estudando. Sim, com certeza. E aí depois que tudo isso aconteceu, o doutor se viu lá formado. O que levou o doutor a escolher, por exemplo, Campo Grande, né? A oportunidade de São Paulo, como que foi essa questão? Eu sou de São Paulo, né? Minha família mora em São Paulo, na verdade. E eu estava, o rapaz que era minha dupla de residência de pediatria, era de homens, era eu e ele e 20 mulheres. Uau. Então era bem complicado, né? Você imagina, né? Então, e ele era de Campo Grande, né? Ele é de Campo Grande. Foi ele que me trouxe pra cá. Eu tive um relacionamento com a prima dele e tive um filho, né? Que hoje é o título, eu brinco, é o título mais importante que eu tenho na vida, que é ser pai dele. Isso daqui não é nada perto de ser o pai do Lorenzo, que é o gordinho aí que a gente chama no Instagram. E tô aqui há 4 anos já. E o nosso relacionamento não deu certo e eu segui minha vida aí com meu filho, trabalhando bastante, né? Sempre buscando o melhor, não só para ele, para minha profissão em si, crescendo e tendo esses resultados legais aí, por exemplo. Olha, outra superação, né, que a gente está compartilhando aqui, a questão dos relacionamentos, né? A gente fala na questão não tão amorosa também, né? A gente sabe que é cíclico, enfim, que acontece. E a questão de relacionamentos com amigos, sim, né, doutor? Os amigos que o doutor tinha lá atrás, hoje continuam, hoje fazem parte do ciclo de amizade, porque as pessoas têm dificuldade de, quando elas alcançam um certo nível de sucesso na carreira,
mudar um pouco dos amigos, porque a linguagem muda. Sim, Como sim. que é isso aí? Olha, eu mesmo estando longe de casa, né, eu tenho um convívio muito próximo por questão de Instagram, né, FaceTime, esse tipo de coisa com a minha família. Acredito que a maioria dos meus amigos mesmo estão do meu lado sempre, né? Então presentes na minha vida, não vou dizer todo dia, mas no mínimo num grupo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso, a questão do envolver a profissão na escolha de amigos, claro que são nichos, né? É muito difícil você acreditar que não, realmente eu vou ter o mesmo grupo do colégio, do cursinho, da faculdade. Isso acaba mudando, né? Mas o que eu acho legal da medicina é que a gente proporciona uma acessibilidade a todos os grupos, né? Sempre, tem um amigo que é médico, não sei o quê, eu jogo bola com médico, eu falo... E as pessoas acabam sempre buscando a gente conversar, entreter e ter esse ciclo. Eu sou bem tranquilo, as pessoas acham que eu sou meio bravo por questão dos vídeos, mas eu sou bem tranquilo, converso e falo, gosto de conversar, como vocês estão vendo. Então, para mim é bem tranquilo. Isso, eu tenho vários grupos muito diferentes do meu dia a dia. Isso eu gosto, é importante. O doutor tem uma vida, né? Sim, tem que ter, não adianta. Isso é importante também, porque as pessoas acreditam que a medicina acaba virando o principal, de forma alguma, né? Você tem que manter um foco, né? Até o pessoal que está assistindo aí, lê um livro chamado Essencialismo, que é a busca por menos. Isso é muito legal porque faz diferença. Principalmente nessa fase que a gente... né, é um mar de sonhos, você tá o tempo todo, eu penso nisso, eu vi um vídeo disso, eu vou buscar aquilo, faz muita diferença. Desde o início a gente tem esse tipo de bagagem, acho que é bem legal. Que legal. Doutor, essa questão do relacionamento amoroso, né, a gente está com um público acompanhando a gente, acho que o doutor deve estar acompanhando, né, o suicídio infantil aqui no Mato Grosso do Sul é muito grande, sim, por questão, a maioria é frustração ou entre casa, família, sim, ou amorosa. E qual que é a dica que o doutor deixa para essa galera assim que tá passando, que passou, enfim, é uma coisa que a gente não sabe explicar porque tem que ter um tratamento. Sim, claro. Existe ajuda assim espiritual, enfim, cada um busca uma ajuda, mas as pessoas precisam às vezes de uma dica que vira a chavinha. O que o doutor deixa de dica? Eu acho que assim, é importante você conversar. Acho que esse é o ponto. Hoje a gente tem a tela branca que a gente fala do computador, né? Como talvez uma interface de comunicação que a pessoa não está me vendo, eu vou falar o que eu quiser. E aproveitar disso, do falar o que eu quiser, para buscar uma ajuda, buscar um conselho. Pode mandar no meu Instagram também que eu respondo, eu recebo bastante mensagem, principalmente de mães adolescentes, isso acontece, né? Porque engravidei e acabou minha vida. Não, a gente... Do mesma forma que aconteceu, a gente vai vivenciar para frente, né? A expectativa, e aí vem um filho ali e muda completamente sua vida. Eu tenho um filho de 2 anos que ele é a minha vida. E, você não vai ser mais médico, você vai ser pai. Opa, eu quero ser pai. Entendeu? Então, esse tipo de vivência, e eu acho muito legal as pessoas buscarem ajuda, tomarem muito cuidado com a internet. Eu brinco com as mães, porque isso é importante. Nem sempre a pessoa que está do outro lado está disposta a te ajudar. É verdade. Isso também é importante. Buscar pessoas de confiança, sites de confiança, referências de confiança. Cuidado com os famosos que às vezes estão ali vendendo um produto com todos os gatilhos mentais ali envolvidos, e aí quando você vai ver, você já está lá fazendo a besteira. Hoje tem especialista para tudo, né, doutor, na internet? Né? Principalmente na internet, né? As pessoas... Porque assim, como eu não tenho contato direto, a pessoa tende a confiar no que ela está vendo, no que ela está escutando. Só que nem sempre é uma fonte confiável. Eu ouvi falar isso. Não, mas espera aí. Quem mais está falando isso? Da onde essa pessoa tirou isso, né? Eu sempre, quando eu publico vídeos e quando eu falo com as mães, eu falo, olha, tudo que eu falo para a senhora é medicina baseada em evidência. Não é eu acho, não é eu vivo. É tudo, onde é que você achou isso, doutor? Artigo, isso, literatura. É verdade. Então, na vida também tem que ser assim. Você tem que ter suas pedras de fundamentos ali para ver aonde você vai buscar, qual informação você vai buscar, né? A questão do suicídio tem aumentado demais, verdade. Até mesmo com a depressão infantil. Nós não fomos feitos para ficar em isolamento. A nossa espécie é comunitária. Então, o isolamento tem o bebê frustrado. E você percebe uma irritabilidade, uma responsividade, uma agressividade que não é esperado. Então, de dica, eu falo para as mães, cuidado com as informações de TV. A criança não precisa saber quantos mortos tiveram naquele dia, quantos contaminados.
Se for falar, vai falar do bicho, conversa o bicho, não usa nomes específicos, a criança grava demais aquilo ali, né? Eu até postei essa semana um vídeo de um paciente meu de 4 anos, ele começa, fiquem em casa, as pessoas estão desmaiando na rua, que é a forma que ele interpretou aquilo ali, mas você percebe que ele está com medo. Ele veio na consulta de máscara, ele sempre vem, me abraça, me beija, ele ficou longe, eu falei, não, vem cá, me dá um abraço, me dá esse carinho, fica tranquilo, eu brinco, né? Eu tô IgM positivo. Então, as pessoas têm que ter o acesso à informação, mas buscar informação de qualidade. Isso faz muita diferença, entendeu? Pessoal, a gente está nesse momento agora importantíssimo, né, né, doutor? E aproveitando esse gatilho que o doutor já deu a dica que eu ia perguntar, existem muitos pais que hoje em dia, a gente sabe da loucura do dia a dia, a pressão por conta da pandemia, muita gente, enfim, problema financeiro, problema de relacionamento por estar muito tempo confinado. Sim. E os filhos, eles estão ficando dependentes da tecnologia, Sim. ficando na sala, ficando de lado. Qual que é a dica que o doutor dá agora para os pais nessa questão? Olha, desde sempre, a gente, da mesma forma que a gente foi criado em meio de civilização, a gente foi criado em meio a rotinas. Então é importantíssimo que mesmo em período de pandemia, criem-se rotinas, que a gente fala rotinas interessantes. É entendível, claro, todo mundo está em home office, está restrito e tal, mas é importante aquele momento que vai parar e vai ter atenção em família, que vai existir uma conversa, que vai existir um diálogo completamente diferenciado, até mesmo que acontecia antes. Quem tiver a oportunidade, o local adequado, ter uma atividade física com a presença do filho, né? Eu falo muito para os pais, porque fala assim, eu tô o tempo inteiro com meu filho e tá aqui no celular e o bebê tá aqui do lado. Eu falo, quando você vai conversar, tira aquilo ali, olho no olho, pergunta o que a criança achou, e pode ser um bebê. Desde um bebê é importante, literatura, musicalidade, interatividade. Então, são dicas, até a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou isso, 15 dicas, né, para ver como a gente pode melhorar, evitar discussões. Claro que as pessoas estão mais estressadas, então evitar briga, bobeira, a criança ser participativa, isso é muito importante. O discernimento de ter responsabilidades também é importante, nem que seja tirar o copo da mesa. Você passar essa responsabilidade para a criança, cria um vínculo para ela, que ela, quem tira o copo sou eu, entendeu? Isso é extremamente importante, levar um lixo, enfim, cuidar do cachorro. Você criar essa rotina de atividades faz muita diferença e tende a aliviar todo esse processo, né? Que infelizmente a gente sabe que não tem data para acabar, especulação de vacina, eu particularmente acredito que só pós-vacina, e acredito que 2020 infelizmente não vai ser, tá? Então, acho importante isso. Essa rotina de tarefas e funções bem definida, nada regrado também. Não estou dizendo que é para ter uma lousa lá das 7 às 8 isso. Não, as pessoas terem um convívio de rotina, isso é muito importante. Isso vai pré-definir até uma rotina de sucesso, né, pessoal? Se você quer ter uma carreira de sucesso, você precisa ter uma rotina de sucesso. A gente fala que você é um atleta em alta performance em tudo na vida, né? Sim. Só que o descanso tem que ser proporcional à sua alta performance, né? Sim, aproveitando sobre descanso, né? A gente tem acompanhado que muitas crianças estão estudando pela internet agora, né? E aí a gente vê a gurizada dormindo, a gente vê a turma com dificuldade de rotina, né? E a gente vê que o doutor acredita que a tecnologia ela será agora tendenciosa a melhorar, a somar ou a diminuir a capacidade de desenvolvimento hoje de um jovem, de uma criança? Eu acredito que é a somar, eu acho que a palavra é bem essa mesmo. Diminuir não, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar, né? Até mesmo a forma de como vai ser imposto aquilo ali. A gente sabe que é praticamente impossível eu ter do outro lado da tela a vivência que eu tinha dentro de uma sala de aula. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque não existe o convívio social. Isso faz muita diferença. O fato de eu estar na sala com meu colega, ele me estimula a eu não ter dúvida. Agora, se está a minha mãe ali no celular, é outra história. Você entendeu? E é assim, né? Tem escola que virou cibernética. QR Code, não sei o que, para imprimir uma folhinha de um cachorro. Quer dizer, não é assim também. Então a informação demais também a gente tem que tomar muito cuidado.
o tempo de exposição. Eu tinha 4 horas de aula, eu vou ter 4 horas online. A gente sabe que a absorção, até mesmo mental, é diferenciada. O estímulo de cores, o estímulo sonoro, isso é completamente diferente disso aqui que a gente está fazendo. Então eu posso te contar uma história, você não vai esquecer o resto da vida. Agora um vídeo aqui, tem um vídeo que eu vi que eu achei legal. A própria percepção, né? A propriocepção, que é esse conceito de você absorver a informação, é completamente diferenciado. Então a gente vai muito no calma, não é tão assim, né? E lembrar que abaixo dos 2 anos, né, a gente não recomenda contato com telas, com o smartphone, com o celular, com qualquer coisa. Por quê? Aí é outra medida, porque atrapalha o desenvolvimento da fala das crianças. Isso é uma pergunta como pai, e eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. Qual que é a idade média que a gente pode dar um celular para o filho, deixar ele começar a conectar, até para os pais, né, que acompanham nosso conteúdo, porque eu acho que acredito que é uma dúvida mundial, né? Sim. Pensando até mesmo no que a Academia Americana fala, né, assim, a questão da real necessidade, né? Porque aqui no celular a gente tem um computador, uma câmera, um vídeo, um YouTube, um Twitter, você tem tudo na tua mão ali. Então ver qual é o tipo de acessibilidade que eu estou propondo. Quando a gente fala celular, às vezes as pessoas pensam em ligação. Tem a segurança da ligação? Sim, mas tem a necessidade? Porque a criança tem o videogame, a criança tem o patinete, tem qual a real necessidade ela ter que o celular, entendeu? Então essa pergunta não tem uma resposta, tal idade, porque depende da necessidade que eu vou aplicar aquele aparelho. Entendeu? Então a gente até discute isso de maneira mundial, né? A gente tem grupos de discussão porque a gente sabe que tem bebê que já tem tablet, né? Tem bebê que ele só come assistindo isso, ele só come. Eu brinco com os pais, quando você teve seu primeiro celular, você acredita que existe essa real necessidade do seu bebê de 2 anos ter um celular? Né? E sem falar a questão dos valores, né? O seu filho de 8 anos tem um celular de R$5.000. Então, porque não adianta, a gente vive no mundo do consumo, isso vai acontecer, mas sempre com discernimento, né? Com bom senso, atividades ao ar livre, atividades de locomoção, como eu falei, a gente não foi feito para o enclausuramento, a gente foi feito para se mobilizar. O celular tende a cada vez mais a gente ali, tem problemas de pacientes com torção de musculatura por isso aqui, Verdade. Tem enxaqueca com 3 anos, eu falo, tem celular? Tem. Assiste o celular antes de dormir? Assiste. Então é um estímulo completamente diferente ao que o nosso organismo precisa, entendeu? Então essa resposta eu não vou poder te dar hoje. Quando sair eu te falo. Mas assim, é quando existir a real necessidade. Da mesma forma que agora eu preciso de um carro, agora eu preciso de uma TV, agora eu preciso de um celular. Entendeu? Então essa é a resposta para não ter. Vou te deixar mais confuso, mas é isso que a gente fala, tá? Mas já é uma resposta, né, pessoal? Acredito que, como vários pais acompanham nosso conteúdo, né, é muito importante a gente conseguir entender essa questão de liberdade, né, de expressão. Hoje em dia as pessoas, igual a gente falou no começo do nosso bate-papo, as pessoas falam o que quer por trás de uma tela, por trás de um celular, e não tem noção do tamanho do impacto, né? Mas voltando um pouquinho para a vida do doutor, o doutor falou que estudou fora, né? E como que foi essa adaptação, como que foi a sua experiência? Existem muitas pessoas também que acompanham a gente, que quer fazer intercâmbio, enfim. Olha, eu recomendo tudo na medida do possível a ser feito, né? Até porque o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, né, em Miami, né, em Orlando, que era o centro de referência ali, o meu grupo tinha eu de brasileiro, 2 uruguaios, um rapaz de Taiwan e 2 chinesas. Uau. Nesse meu grupo, né? Então, claro, foi necessário um inglês fluente para que eu fosse aprovado para esse estágio também. Isso é extremamente importante. Legal. Hoje o basal é você falar inglês, não é uma escolha que você tem, né? E existem várias ferramentas que a gente pode aproveitar nessa pandemia, né? De cursos gratuitos, influenciadores que falam bastante, especulam, enfim, que te ajudam nesse processo, né? E foi algo muito novo. Eu morava numa casa em que um pedaço da casa era minha e o restante era de uma família indiana. Então eu vivenciava toda a questão cultural deles, de comida, do dia a dia mesmo, e tinha mais esse convívio no hospital. Esse rapaz de Taiwan, que é Albert o nome dele, é uma figura, até hoje eu não consegui entender, eles tinham meio que uma internet diferente do restante do mundo. Não tinha um www, ele tinha outro acesso ali, né?
legal, não era nada ilegal, foi a primeira coisa que eu perguntei para ele, e ele conseguia e envia pra gente passeios, tudo assim, médico, não sei o que, tem desconto, vamos. Médico japonês, não sei o que, eu sou ex-militar, né, eu servi, militar, não sei o que, tem desconto. A gente foi pra NASA de graça, pra você ter uma ideia. Então, esse cara, a gente fez o passeio lá, ele passei com jacaré, tudo que você pode imaginar de Flórida, né? Então eu conheço bem Miami, né? Hoje em dia a Flórida em si, porque a gente não fez aquela questão turística, que também é legal, mas a gente vivenciou, andou de trem, fazendo toda essa coisa, mais todo o processo do hospital aqui, sendo hospital de referência, né? Alguns hospitais no Brasil que eu já trabalhei não devem nada para lá, né? Principalmente em São Paulo. E isso também é importante, que eu achava que eu ia entrar numa bolha. Não, Estados Unidos, eu vou entrar nessa bolha dessa UTI. E eu fui ver que era quase que a mesma coisa que eu vivia no hospital de referência em São Paulo. Uau. Entendeu? Isso também me chamou bastante atenção. E o que mais, né, que aí vem o grande diferencial do estudo lá, é que assim, tudo baseado em ciência. Legal. Não, e assim, o tempo que você passava dentro do hospital, você passava um pouco a mais fora estudando, pesquisando. A parte de pesquisa deles, que infelizmente o nosso país ainda é falha, é muito maior até do que a própria prática. Então eu estava com esse chefe referência às 6 horas da manhã passando visita, eu só ia encontrar com ele no outro dia, porque ele ficava ali até umas 8 horas e ia pesquisar. Uau. Por isso que ele é a referência mundial do negócio. Uau. Entendeu? E foi na época do Zika vírus. E o meu trabalho de termo de residência foi o Zika vírus, então eu virei o Zika boy lá. E até participei do congresso lá, porque teve um caso. Aí mandaram me chamar em casa, falou, a gente não está entendendo o que é Zika ainda, você já vivenciou isso no seu país? A gente vai fazer, já tinha um simpósio programado, e eu acabei dando uma palestra nesse simpósio sobre os sintomas, como acontecia, né? Hoje a gente chama de síndromes congênitas do Zika vírus, nem existia esse nome ainda, né? Então foi o meu trabalho de conclusão, era repercussões neonatais mentais em bebês acometidos. O título era grande, mas era bem legal, porque eu fui para Fortaleza, vivenciei a questão do foco da doença, enfim, pude absorver bastante coisa ali e vivenciar isso lá fora, né? Virar o Zika Boy foi bem interessante porque não tinha referência, né? Então foi bem legal. Acho que assim, o sair, né? Eu sempre, né? Eu morei aqui, morei ali, eu sempre fui dessa forma. Eu gosto disso, né? E acho que é legal das pessoas buscarem outras culturas, buscarem, né, outras falas diferentes da sua. Isso é muito importante. Claro que para algumas você precisa ter uma base, por exemplo, estudar inglês, isso é importante. Não adianta você, vou na cara e coragem que eu vou lavar alface no restaurante. Isso eu não recomendo, sinceramente não, tá? Mas pode ser uma porta? Pode. Se você for para lá e você estudar e trabalhar e correr atrás, vai funcionar, né? Tudo depende do seu comportamento no estranho, né? Então acho que vale a pena. Acho bem legal, sempre gostei e vale a pena, sem sombra de dúvida. Extraordinário, pessoal. Pessoal, que troca de experiência, né? Muita gente querendo ir para fora do país. Claro que depois que tudo isso passar, né? Muitas pessoas acreditam muito nessa questão de aventura, sabe? Vou desbravar, vou fazer pelas minhas próprias mãos, sem a preparação. E a gente já percebeu que vai te poupar alguns anos de vida aí, de dor de cabeça. Um perrengue, né? Um perrengue. Pessoal, eu queria fazer a pergunta para o doutor que a gente está fazendo para todo mundo que está passando pelo nosso bate-papo. Doutor, qual que é a dica que o doutor dá hoje para as pessoas que estão ficando em casa por conta do coronavírus, principalmente para o perfil de paciente do doutor? Qual que é a dica básica? Vou dar um exemplo. A gente falou com a oftalma, ela falou a questão de trocar as lentes por óculos, né? Sim. Por conta desse momento. Com certeza. Qual que seria a dica que o doutor daria para a galera que acompanha aí? Olha, pensando em crianças e recém-nascidos, né, é o cuidado até maior com a higiene, não adianta. A gente sabe que se por tratar de um vírus, né, o contato é muito diferenciado e é ali que vai acontecer essa transmissão. As pessoas que saem de casa e retornam têm que ter um cuidado um pouco mais específico para isso, né? Lembrar que as crianças, específico, né, dentro da pandemia, elas tendem a ficar pouco assintomáticas, né? Então, a criança dificilmente ela tem um sintoma mais grave, algo diferenciado, né? A dica eu vou dar, a dica então é essa aqui: as outras doenças não deixaram de existir,
Importantíssimo. Isso é extremamente importante. Verdade. Porque o nariz vai escorrer porque o tempo está oscilando. Se limpou o ar-condicionado, vai coçar o nariz da criança, né? Então nem tudo é coronavírus. Muito pelo contrário, a chance de ser é bem menor, né? A criança muito mais carrega o vírus do que repercute a doença. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Acho que assim, cuidados de higiene e as outras doenças não deixaram de existir. Doutor, a gente geralmente fala desse... A gente está conduzindo já para o final do nosso bate-papo. A gente está pedindo algumas reflexões, né, para o pessoal. O doutor é pai, né, do Lorenzo. E se o doutor tivesse uma carta para deixar para o Lorenzo, daqui a 10 anos que seja, contando um pouquinho sobre esse momento, provavelmente eles não vão lembrar, né? Não, muita coisa. difícil. O que o doutor deixaria? Questão das escolhas. Se o doutor quisesse deixar uma carta para ele e depois uma carta para os pais, né? De tudo isso que já passou. O que o doutor Sim, deixaria? olha, eu acho que o que é importante pro meu filho, eu acho que eu deixaria uma carta de vivência, né? Porque eu não sou de uma família rica, nem nada disso, nem fui, graças a Deus hoje eu tenho uma condição legal. Então ele vai viver muito mais coisa que eu não pude viver. Então talvez ele tenha o discernimento do fácil. Isso não vai acontecer. Acho que é isso que eu quero deixar para ele como pai, né? E para os pais ensinarem os seus filhos a serem felizes. Isso é importante. E não associar felicidade somente a dinheiro, a sucesso, a buscar ser o número 1, esse tipo de coisa. A ser feliz, né? A ter amigos reais, isso é importante. O virtual faz parte, mas é importante isso aqui, ó. O abraçar, o cumprimentar. Por isso que a gente está sofrendo tanto também, né? É verdade. Então acho que para o meu filho isso, a vida não vai ser fácil, porque não foi para o seu pai. E para os pais tenham filhos felizes. Isso faz muita diferença, isso é muito importante na vida deles. Extraordinário. Gente, só para finalizar, um recadinho que o doutor deixaria para os pais do doutor agora, né? Os meus pais, pô, que legal. Acredito que eles devem ter orgulho, né? De tudo, todo esse trajeto, toda essa luta. Deve ser um orgulho e assim... Eles acompanharam de perto tudo que aconteceu e eu queria que o doutor deixasse um recado para eles. Pô, eu só agradeço. A minha mãe é professora de yoga, meu pai é engenheiro. Assim, eu só tenho a agradecer, principalmente por me ensinar, eu acho que é isso que eu gosto de propagar, né? Essas bases, né? Fundamentos. Acordar agradecendo e dormir também, né? A gente não sabe o que vai acontecer durante o dia, a gente perde pessoas importantes, ganha muito mais, acredito, ao longo do dia, né? Com um sorriso, com agradecimento, com a vivência, com o paciente curado. Acho que para os meus pais é só gratidão, só. Acho que eu não tenho outra. Por me ensinarem tudo isso, por graças a Deus me passar essa base e eu poder tocar minha vida dessa forma. Só gratidão. Não vou nem falar a frase, é a palavra. Gratidão mesmo. Legal. Pessoal, a gente está conduzindo para o final aqui. Acredito que a gente teve bate-papo aqui de muita troca de conhecimento, muita troca de tudo, né? Todo mundo que está passando por esse processo, a gente está passando por um momento de ajuste, igual a gente falou no começo, né? Um ponto de inflexão para muita gente, negócios quebrando, os pais estão chegando em casa sem saber o que fazer, né? É uma realidade diferente, principalmente a gente apoia muito projeto filantrópico, e a gente sabe que a nossa realidade é diferente de muita gente que não tem o que comer, provavelmente, enquanto a gente está conversando aqui. Com certeza. Né? E queria deixar o doutor, a câmera aberta, se o doutor quiser deixar algum recado, as considerações finais. Não, obrigado. Não, queria agradecer todo mundo aí que está assistindo, o convite de vocês. Vocês já perceberam que eu gosto de falar, então, doutor, vamos falar aí vamos, senta aqui que a gente conversa, não tem problema. Acho que é uma fase, eu tô vendo a pandemia como aprendizado, né? Por mais que eu trabalhe em hospital, trabalhe em consultório e tenha que ter contato com as pessoas, eu também cresci bastante. Acho que vale a pena você parar nesse momento, refletir os seus possíveis pontos de inflexão, o que você pode melhorar como ser humano, né? Então, para os adolescentes, tenham paciência. Além de toda essa bagagem, vocês estão passando por uma baita curva hormonal. É muita informação, é muita explosão. Então isso faz parte, tenham tranquilidade. Vou dar uma dica, meditem. Isso faz muita diferença. Eu medito todo dia 15 minutos, também mudou muito. Não pela minha mãe, não, porque a yoga me dava um pouco de sono. Então, mas meditem, tenham o seu momento sozinho, de escuro, de música. Fique ali fora um pouco dessa realidade. E se Deus quiser, o próximo ano vai ser diferente, de crescimento e tudo isso. E tô aberto aí, quem quiser me mandar mensagem, fique à vontade, por favor.
Obrigado, gratidão para vocês também. Obrigado mesmo. A gente que agradece, pessoal. A gente agradece, a gente finaliza por aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por ter acompanhado a nossa entrevista até aqui. A gente tentou trazer para vocês um pouquinho do que acontece na vida real. A gente fala que por trás de toda armadura existe um guerreiro, existe um coração e existem pessoas por trás de tudo isso. E a gente deixa o nosso grande abraço e vamos passar por tudo isso junto, beleza? Obrigado, doutor. Valeu, obrigadão. Até mais.